Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha onde nós estamos, no consultório com o doutor, devidamente paramentados, como orienta o protocolo. O pedido de exame dele, E para ele poder já resolver esses a Mari está exames. terminando de tirar dúvida aqui, que tem pacientes querendo tomar Anitta, porque, não sei porquê, né? Dizem que Eu tenho, só que eu tomar não sei Anitta... Tomar Anitta faz bem para esse negócio de Covid, Gustavo? Não sei porque as pessoas estão pedindo tanta receita de... Vou aproveitar e já vou fazer essa pergunta. Por que as pessoas estão pedindo tanta receita para tomar Anitta? De repente o povo quer vermifugar? Então, né, a gente está tendo aí uma especulações aí de que o Anitta, né, sendo utilizado na fase inicial aí do Covid, ele pode ter uma ação, né, que ajuda aí no combate, né, da infecção em si, entende? Mas são basicamente especulações, né, não tem nada aí, não tem como você afirmar pontualmente isso, tá? São basicamente especulações que as pessoas estão utilizando. Então tem gente que está utilizando aí da forma, né, que acha melhor. Mas eu não oriento, né, a pessoa chegar e tomar um medicamento assim, né, sem passar por um médico. Eu tenho uma indicação formal disso, né? Colocando o doutor Gustavo em saia justa. Mas vamos lá. Eu selecionei aqui perguntas que ontem as pessoas na live sobre jejum intermitente fizeram algumas perguntas que ele não conseguiu responder todas. Primeiro porque não dava tempo, o assunto é bem extenso. Depois porque ele também não conseguiu ter acesso a todas as perguntas. Mas eu anotei aqui algumas e vou passar para ele responder agora, tá bom? Então, a primeira delas era o seguinte: qual o melhor momento para praticar atividade física fazendo jejum de 16 horas? Então, depende primeiro, né, em que momento você vai estar fazendo esse jejum. Eu não sei se você vai estar fazendo à noite, utilizando aí as 8 horas de sono, né, como jejum. Então, assim, vai depender muito de qual o horário que você vai fazer esse jejum, né? Se você optar em estar indo, parando de comer por volta de, vamos colocar, 8 horas da noite, né? Você teria aí até 8 horas da manhã, 12 horas, né? E mais 4, meio-dia, que você estaria, né, iniciando aí o processo de alimentação das 8 horas restantes. Então, o que eu orientaria, né? Como você vai almoçar, né, por volta de meio-dia, então seria interessante que você almoçasse e logo em seguida treinasse. Porque você vai estar simplesmente, né, utilizando, né, parte desse nutriente aí, né, que você se alimentou, ajudando no treinamento. A gente sabe que o tempo é um intervalo muito curto, né, de você comer e treinar, mas pelo menos durante esse treino, né, com que você se alimentou, você vai estar evitando aí de perder massa magra treinando. Então, é uma estratégia que você pode utilizar após o almoço, né? 1, 2 horas após o almoço você treinar. Beleza. Jejum de 16 horas todos os dias, pode? Então, é aconselhável que não se faça, até porque é um jejum muito longo, né, diariamente. É interessante que você faça aí, de repente, 3, 4 vezes na semana, né? Mas se a pessoa se sente bem, gosta e quer fazer, tudo bem. Se você não sente nenhum efeito colateral, não sente náusea, cansaço, fadiga, hipoglicemia, tudo bem. Mas normalmente esse é um jejum para ser não executado diariamente. É que se faça aí de 2 a 3 vezes na semana, via de regra. Sobre o metabolismo, o metabolismo não vai desacelerar? Uma dúvida que as pessoas têm na questão do jejum intermitente. Então, olha só, como eu estava falando ontem na live, né, sobre isso, medicina não é uma ciência exata, né? 2 e 2 não são 4. Então, por exemplo, né, imagina que uma pessoa, né, que esteja fazendo jejum intermitente de forma desorientada, ou seja, sem uma orientação de um profissional. E aí o que ela faz? Ela faz o jejum lá de 12, 14, 16 horas, e nas outras 8 horas que teoricamente ela teria para se alimentar, ela come de forma exacerbada.
Então o que acontece? Ela faz um jejum aí, dá um exemplo, de 14 horas e nas outras 10 horas ela come além do que ela precisa. Essa pessoa provavelmente ela vai lentificar o metabolismo, vamos colocar dessa forma, né, que é muito complexo falar de lentificar ou acelerar o metabolismo, provavelmente por estar ingerindo uma quantidade de comida além do que ela precisa. Então, nessas 10 horas que ela está se alimentando, ela não vai conseguir metabolizar e absorver e utilizar tudo. Então, parte desse alimento vai ser armazenado na forma de gordura, consequentemente elevando o percentual de gordura e reduzindo o metabolismo, né? Seria esse o processo. Mas é individual. Perfeito, gente? Beleza. Na questão da qualidade do sono, o jejum intermitente interfere em alguma coisa de forma positiva ou não? Então, eu vejo sempre ele interferindo de forma positiva, né? Até porque quando você dorme com o estômago vazio, é certeza que você terá uma boa noite de sono. Porém, tem pessoas que são aqueles assaltantes da madrugada, né? Esses que assaltam a geladeira de madrugada por ter uma fome descontrolada à noite, né? Tem pessoas que acordam para comer e aí a gente já tem que estar pensando em alguma coisa relacionada a cortisol ou algo mais que não vai ser conversado aqui, até porque não há tempo hábil para tal. Então, assim, né, via de regra, eu diria que o jejum intermitente, para quem quer dormir melhor, ajudaria. Agora, aquelas pessoas que têm uma fome durante a noite, durante o sono, essas pessoas podem sofrer um pouco mais, né? Tendo dor de cabeça, acordando à noite para comer e por aí vai. Tá legal, gente? Beleza. Tem mais uma aqui. Quem tem diabetes pode fazer jejum? Peraí que ele quer que mostre aqui a vista da janela dele. Mostra ali, ó. O quê? Essa é a vista da janela do doutor. E o dia parece estar começando a ficar nublado. Amanhã deve fechar, né? Pelas informações da meteorologia, amanhã o tempo vai fechar. Faz parte. Tem mais uma aqui. Diabetes, Quem né? tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Opa. Então, quem tem diabetes, eu não vejo problema. Tá? A questão é se esse diabético, né, utiliza hipoglicemiantes orais ou se ele utiliza insulina. Se ele utiliza esses dois tipos de medicamentos, é aconselhável que ele não faça isso, tá? Sem antes estar comunicando ao seu médico e ao seu nutricionista. Por quê? Porque esse paciente, vamos dar um exemplo, ele chega, ele utiliza insulina. O que a insulina faz? A insulina pega todo o açúcar que está no sangue e joga para dentro da célula. Então você já tem um fator hipoglicemiante aí que é o medicamento em si. E aí essa pessoa toma insulina, né, mesmo que seja uma insulina, né, de ação longa, né, e ela começa a fazer o jejum. Então essa pessoa, dependendo do horário do tempo de jejum que ela faça, ela pode fazer hipoglicemia em algum momento do dia, ou à noite, ou durante o dia. Então é interessante, né, que para você fazer esse jejum intermitente, você que utiliza medicamentos, se é diabético, você precisa estar conversando com o seu médico, né, o médico acompanha você e também com a parte nutricional, com o nutricionista. Tá, gente? Agora, o jejum intermitente em si, para a doença diabetes, é maravilhoso. Maravilhoso porque você tem aquela função de limpar, né, entre aspas, aí, os receptores, né, os glúteos, que são os receptores aí de transportadores de glicose, né? Então a gente sabe que quando se faz um jejum, você melhora muito, 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 muito mesmo a questão do funcionamento aí do pâncreas, né? E melhora a sensibilidade à insulina, diminui a resistência à insulina. Então, está indicado, mas sempre com orientação de um profissional com esse fim. Beleza, pessoal? Beleza. Tem mais pergunta? Tem uma pergunta aqui, é a última que ele vai atender, a gente vai lá para a sala da Nutri. Jejuar pode ativar gatilho... Não, esse aqui é da Brenda. Cadê o seu? Posso treinar em jejum? Como é que eu vou ter energia para me exercitar? Então, você pode treinar em jejum, acho que qualquer um pode treinar em jejum. Eu acho que o grande diferencial aí do treinamento em jejum é o quê? É a cetoadaptação. O que é cetoadaptação? É o seu corpo se condicionar e aprender a utilizar outra fonte de energia, né,
o carboidrato e funcionar bem com isso. Ou seja, quando você reduz, né, você faz um jejum intermitente, você entra aí naturalmente por um período de cetose, porque você começa a utilizar a gordura do seu corpo, o adipócito, preferencialmente, e também a proteína muscular como fonte de energia. Então, como, né, esse processo adaptativo ele demanda um tempo, tem pessoas que vão demorar a se adaptar. Ou seja, num treinamento que a pessoa vai fazer, ela pode perder até mais de 50%, 60% de performance, por estar sentindo aquela sensação de hipoglicemia. Então, o que é interessante? Não vejo nenhum problema nisso. Tá? Então, a pessoa tem que se adaptar para diminuir esse mal-estar. No segundo momento, tem pessoas que acham que fazer exercício em jejum emagrece. Gente, se você estiver olhando para a balança, você vai reduzir o seu peso. Tá? Então você fala assim, realmente pode reduzir o peso. Mas até você me provar que o que você está perdendo é gordura e não massa muscular, já é outra coisa. Já são outros 500. Então tem pessoas que querem fazer atividade física em jejum, tá? Querem fazer atividade física em jejum, tá? Sendo que a composição corporal que ela tem não é favorável para isso. Pessoas que querem fazer treinamento em jejum com fins estéticos simplesmente podem vir a piorar a sua composição corporal. Porque se você está vindo de um jejum, não sei, de 12, 14, 16 horas, e você se propõe a fazer uma atividade física, seja ela, né, baixa ou média ou alta intensidade, você vai ter que buscar substrato energético no seu corpo, já que a reserva está esgotada pelo jejum. Então você não tem glicose circulante, você não tem glicogênio muscular nem hepático o suficiente. Então você vai precisar utilizar a gordura e utilizar a massa muscular. Tem pessoas que têm, né, um nível de massa muscular mais baixo. E quando essa pessoa, né, que quer treinar com o objetivo de melhorar a composição corporal, achando que vai estar queimando gordura, ela pode estar queimando massa magra. Perfeito? Então, gente, não existe, tá? Isso aqui eu estou falando exatamente, né? Difícil eu falar em medicina sempre e nunca. São duas coisas, duas palavras que eu evito utilizar. Porque tudo que é sempre e nunca, você vai quebrar a cara em medicina. Porque não tem sempre e nunca. Tá? Pode ser que, na maioria das vezes, às vezes... Então, gente, quem chegar e falar que toda pessoa que treinar em jejum vai estar queimando gordura, isso é mentira. Isso não é verdade. Tá? Não é verdade. Você pode estar queimando gordura e massa muscular, ou mais massa muscular que gordura. Tem pessoas que perdem um mínimo de massa magra, mas tem pessoas que perdem muita massa magra. Então é isso que vocês têm que entender. Para se propor a fazer uma alimentação, um jejum, qualquer estratégia, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? O jejum eu acho maravilhoso. O grande problema é as pessoas distorcerem o que de fato é jejum. Treinamento em jejum, né, é algo que é bom. Eu adoro treinar em jejum, me sinto maravilhosamente bem, não sinto fome, minha performance cai muito pouco, mas há muito tempo eu faço isso. Agora tem pessoas que nunca fizeram que podem de fato sentir. Então acho que essa que é a mensagem aqui que eu quero deixar, né, para vocês hoje, né, registrado, que não existe ciência exata em medicina. Se alguém falar que sempre ou que nunca, desconfie, porque em medicina seria muito mais fácil para a gente médico ter certeza de tudo que a gente colocasse como conduta que ou iria dar certo, muito certo, ou daria muito errado. Então, essa é a minha opinião. Vou fazer uma observação rápida aqui que ele tem que atender, tá? O paciente lá fora. Mas é rapidinho, que é o seguinte. Sobre o jejum intermitente, você falou que tem facilidade. Eu tenho muita dificuldade, mas todas as vezes que eu escuto falar em jejum intermitente, eu lembro da minha avó, porque a minha avó falava assim, às 18 horas é a hora da última refeição. E eu tinha aquilo na cabeça, não entendia muito porquê, ela também não me explicava. Mas hoje eu vejo sentido nisso, né? Ela falava isso, e aí eu aprendi isso, e aí assim... E depois, faz como? Ah, escova o dente e bebe água, que a fome passa. É um truque que eu uso até com as crianças, tá? Tá com fome, antes de dormir, fala, escova o dente e bebe água, que a fome passa. Então... mas faz algum sentido essa questão que a minha avó falava, faz né? Faz total sentido, porque eu sempre digo que os mais antigos são os mais sábios. Tá? E assim, e eu tenho coisas, né, como você está referindo aqui da sua avó,
E eu lembro de coisas que eu ouvia do meu avô, né? E eu tenho total certeza, e hoje eu sei, né, o mecanismo, né, fisiológico para aquilo que ele falava. Porque se diz muita coisa, né? Tomar banho, comer e ir para a piscina faz mal. Né? Aí você fala, mas por quê? E tudo tem uma explicação. Né? E nesse aspecto, né, da sua avó falar que em 6 horas da tarde era a última refeição, era exatamente isso que ela estava querendo dizer. Né? O fato de você parar de comer 6 horas é um momento exatamente que, se você for olhar para os bichos, eles estão indo dormir. Porque você começa a ter ausência de luz nesse momento. E quando você tem ausência de luz, o seu corpo, a sua retina, ela identifica a redução da luz. Naturalmente a sua pupila dilata para simplesmente ver melhor, né, enxergar melhor, porque você perde a luz. Então, essa sinalização da falta de luz é uma mensagem para o seu corpo de que se prepare para dormir, o dia está acabando. Né? Então, o corpo recebe essa mensagem da seguinte forma, ó, vamos reduzir esse metabolismo, vamos diminuir a frequência cardíaca, vamos acalmar para a gente dormir. Então, a partir desse momento, quando se come muito, né, ou se come além do que deve, você provavelmente não vai ter capacidade de consumir e quebrar e metabolizar tudo que você está comendo. Então, a partir desse momento, é legal que faça-se o quê? Que diminua-se a ingesta calórica, seja de carboidrato, seja de proteína, seja lá do que for. Né? E eu sempre digo a máxima, né? Café de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Se nós levarmos essa regra para a vida, gente, a gente vai ficar saudável por muito tempo. A gente vai ficar com o corpo são por muito tempo. Né? Porque isso aí é uma coisa antiga. As pessoas antigamente elas iam dormir que horas? 8 horas. Na roça não tinha luz. E muitos dos nossos avós foram criados na roça. Então não tinha luz. Não tinha luz ali. Isso aqui que a gente tem hoje não tinha. Né? A luz que tinha era a luz elétrica. Não tinha, né, placa solar, não tinha nada disso. Então eles eram muito mais regidos, né, pela natureza do que propriamente a gente hoje. Hoje o dia escurece, você está aqui no sol. Né, pegando essa radiação aqui na pele, enfim, queimando a pele, que isso aqui queima a pele. E a gente vai levando a vida dessa forma, entende? Então essa questão do que você bem falou, né, de 6 horas parar de comer, é de suma importância. Porque a partir desse momento o seu organismo ele vai ter uma tendência a acumular, né, energia, né, do que você comeu na forma de gordura do que metabolizar. Entendeu? E normalmente, originalmente, da mesma forma a atividade física, né, a atividade física tem pessoas que fazem à noite, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, ok. Mas não é muito fisiológico, apesar que tem pessoas que funcionam muito bem. Se preferem praticar atividade física à noite, é melhor do que ser sedentário, então pratique. Tá? Então, na minha concepção, é exatamente isso. Está corretíssima a sua avó, né? E se isso fosse uma regra, certamente não teríamos tantos doentes hoje aí, no dia a dia. Coisa boa. Bom, a gente vai lá conversar com a Brenda, que vai falar sobre os aspectos nutricionais, aí, dicas. Ó, fala da nossa live amanhã, hein? Amanhã é sobre reposição hormonal feminina. Dá muito pano pra manga, gente. Tem muito assunto para reposição hormonal feminina. Eu acho que eu vou até me intrometer nessa live, que eu tenho milhões de perguntas para fazer e comentários também a respeito dos tratamentos que eu já fiz, o que eu faço também, como é que o Gustavo me orienta nesse processo aí, né? Que eu digo que ele faz maravilhas com as pacientes dele, mas quando chega em casa a coisa muda um pouco de figura, né? Não vou nem falar nada, né? Aí ele vai dizer, santo de casa não faz milagre. Mas enfim. Tchauzinho, obrigada. Vamos lá conversar com a Brenda. Isso. Obrigada. Podemos invadir? Podemos. Doutora Brenda Bolzan, que faz, gente, tem muitos resultados fantásticos com a galera que faz jejum intermitente, sobre a orientação dela. Deixa eu botar a cara dela aqui. E aí, eu tenho algumas perguntinhas aqui, Brenda. Bom, primeiro, me esclarece aqui uma coisa. Eu tenho uma frase aqui que diz o seguinte, sobre o jejum intermitente, que eu não entendo muito, que como eu falei ali na sala do Dr. Gustavo, né?
Eu nunca fiz, tenho muita dificuldade com o jejum, mas me lembra muito que a minha avó falava que às 18 horas era a hora de parar de comer. E aí o Gustavo deu uma super explicação a respeito disso, disse que minha avó tá certa. Minha avó, gente, fantástica, sempre esteve certa. A gente que não escutou os A nossos gente não avós. escutava, né? Eles orientavam tão bem. Tem uma frase que eu até costumo falar para os pacientes também, é que não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Então, que é uma coisa que a gente tem hoje em dia com essa superalimentação e com o crescente número de produtos industrializados, assim, a gente come tanta coisa que os nossos ancestrais, né, o pessoal mais velho, mais antigo, não comia, porque eles não sabiam o que era. Sim. E isso surgiu através da indústria alimentícia, né, que vem cada vez mais desenvolvendo produtos pra gente se alimentar, que na verdade são ricos de aditivos, de corantes. Pra acabar com a nossa saúde, né? Gente, eu amei essa frase. Não coma o que a sua avó não iria reconhecer como comida. Isso mesmo. Já começamos bem. E aí, bom, eu não entendo nada de jejum, mas me veio sempre na cabeça o seguinte: o jejum, ele diz, não é exatamente, ele diz quando você deve comer, não exatamente o que. É isso? Mais ou menos. Assim, se a gente for levar ao pé da letra, o jejum seria o período do estado não alimentado. Então, é o tempo que você não está se alimentando. Seu corpo está lá, vai metabolizar a sua reserva de gordura, vai fazer o processo de autofagia, que é a renovação celular. Mas esse é o período que você não se alimenta. Agora, a quebra do jejum, que é a janela de alimentação, também é importante ter uma orientação e ser uma janela, um período em que você se alimenta bem, porque às vezes eu recebo paciente que começa a fazer jejum intermitente por conta, mas que no período onde se alimenta, come qualquer coisa, né? Às vezes até tem um resultado em relação a emagrecimento. Há casos que isso acontece. Por quê? Porque se você está pulando a refeição, você deixa de ingerir uma quantidade calórica. Sim. E aí, ao longo do dia, isso pode até te gerar um benefício, talvez, em relação ao emagrecimento. Mas aí, que tipo de emagrecimento você está tendo também? Porque qual é a qualidade da alimentação que você faz durante esse período onde você se alimenta? É isso que tem que haver uma preocupação também. Não é só a quantidade de horas, mas o que você come também é importante. Sim, com certeza. Isso me faz pensar no quê? Me faz pensar na questão do sono, que não vai ficar legal se você fizer um jejum e na hora da refeição fizer uma refeição porcaria. Queda de cabelo, né? Então, assim, pele que fica uma porcaria, então uma série de consequências aí, de malefícios, né? Decorrentes de uma alimentação inadequada, mesmo fazendo o jejum. Bom, aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente? E quais as restrições? Então, tem algumas restrições. Por exemplo, uma pessoa que até assisti ontem a live, o Dr. Gustavo também falou sobre isso, mas, por exemplo, pessoa com um percentual de gordura muito baixo, às vezes não é interessante fazer o jejum intermitente. Grávidas também não é interessante fazer jejum intermitente. Pessoas que têm uma sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, também não é interessante fazer o jejum intermitente. Então tem que ter uma orientação, sim. Diabéticos pode não ser interessante, apesar que eu tenho alguns pacientes que são diabéticos. Eu tinha essa pergunta aqui. Só que a gente consegue como? Se for diabetes tipo 2, a gente vai tendo um acompanhamento para ir vendo quanto que tá a glicose e tudo. Dá para fazer dependendo do medicamento que ele toma, porque se for um hipoglicemiante, aí a gente já não pode entrar com o jejum intermitente, porque pode baixar demais a glicose desse paciente. Diabéticos tipo 1, dá para fazer? Dá, apenas com orientação de médico e nutricionistas, trabalhando junto. Por quê? Porque o médico vai dar a dosagem da insulina certinha de todos os medicamentos e a gente vai calcular a alimentação dele. E aí, através desse cálculo, às vezes dá para fazer. E dá até, por exemplo, a diabéticos tipo 2, isso tem um efeito fantástico, porque diminui bastante mesmo a glicemia do paciente. Então, a gente consegue ter resultado
Mas tem que ter uma orientação mesmo. Não dá para um diabético estar fazendo jejum intermitente por conta, porque ouviu falar que é bom, que diminui a glicose. Não, a glicemia, não é isso. Tem que ter realmente um acompanhamento, mas dá para fazer, só que é algo que tem que ser analisado em conjunto. Certo. Me perguntaram aqui se existe alguma dieta que prepare o organismo para um jejum prolongado. Então, puxar sardinha, não. Mas assim, geralmente uma alimentação onde não faz com que o paciente, a pessoa tenha picos de insulina, é uma alimentação onde a pessoa consegue se adaptar melhor ao jejum intermitente. Então, por exemplo, uma alimentação onde a pessoa consome gorduras naturais e não há estimulação de insulina, esse paciente ele vai se adaptar muito melhor ao jejum intermitente do que aquela pessoa que gera esses picos, porque você sente mais fome quando você aumenta muito a insulina, quando ela cai de forma brusca, e aí você começa aquela fome. Então, o jejum, eu até falei ontem sobre isso, que ele é uma, assim, não é que você não vai sentir fome, mas isso também não pode ser sacrificante para você, tem que ser uma coisa tranquila, por isso que é importante o processo de adaptação, começar com 10, 12, 14 e ir evoluindo. Porque tem que ser uma coisa tranquila. A fome vem, tem alguns horários que ela vem, aumenta, atinge lá o ápice dela e depois ela cai e aí parece que nada aconteceu, parece que passou da fome geral. Depois de um tempo ela pode vir de novo, então por isso que eu falei que ela vem em ondas, ela vem, mas ela volta. E aí, esse período que ela vem demais não pode ser uma coisa que você, eu tô morrendo de fome, até porque não faz sentido você, quando quebrar o teu jejum, se você estiver desesperado, você vai querer comer o mundo e às vezes vai comer qualquer tipo de coisa e aí não vai ser legal. Não é esse o princípio, né? Nem o porquê que você vai estar fazendo jejum. Se for dessa forma, não é para você. Então nem precisa utilizar. É uma estratégia que pode ser super interessante. Tem vários benefícios, tem sido muito estudada. Mas tem que ver se é pra você, se é uma coisa que realmente você se adapta ou não. E pessoas que geralmente mantêm o nível de insulina mais baixo, com a alimentação onde a gente consegue ter uma ingestão de gorduras boas, isso facilita, porque você é uma pessoa que naturalmente não sente tanta fome, você sabe lidar com isso, sabe reconhecer quando é fome, quando é vontade de comer, né? E sabe identificar às vezes até sede, porque sede pode ser confundida também com fome. Tem pessoas que reclamam muito, que ficam com mau hálito, que ficam com dor de cabeça. Esses são sintomas normais? Normal, entre aspas. Às vezes é porque a pessoa não conseguiu fazer esse processo de adaptação. A questão do hálito cetônico assim, às vezes é uma hidratação que não está sendo legal, muito provável, então você não está se hidratando bem, ou está ingerindo muita proteína. E em relação à dor de cabeça, pode ser também o nível de hidratação, ou até mesmo a perda de eletrólitos, que são queda de sódio, às vezes de potássio, que pode ser normal. Por quê? Quando você está fazendo jejum, você diminui bastante sua insulina, então você começa a expelir líquido. Então você começa, tanto é que é muito bom para quem tem muito inchaço, porque você desincha, né? Principalmente durante esse período, o teu corpo ele está trabalhando muito bem, porque ele não está recebendo nada ali, então ele deixa de trabalhar a parte de digestão e tudo, e ele vai agir em outros lugares, né? Ele otimiza mais o funcionamento dele. Até a parte intestinal é como se estivesse fazendo uma limpeza total ali no tubo digestivo. E isso é bom porque melhora até essa questão da drenagem do nosso corpo também. E aí, expelindo toda essa quantidade de líquido, né, de água que estava ali retida, para a gente liberar água, tem que liberar a molécula de sódio, às vezes potássio, magnésio. Então, essa perda é natural. E aí, essa deficiência pode gerar dor de cabeça. Seria mais relacionado a isso. Então, Entendi. às vezes é bom até fazer uma água, que eu até... Tem um Gatoradezinho que a gente pode fazer, que é água, um pouco de limão, um pouco de sal, para poder fazer essa reposição dos eletrólitos que você está perdendo aí durante Essa o jejum. dica é boa, hein? Essa dica é muito boa. Ou caldo de ossos, para quem faz um jejum mais longo.
também é super interessante. Caldo de ossos eu não achei nada interessante, Não gente, é tudo ruim, bem. não, Camila. Não é ruim. Caldo de ossos. Não Que é. seria É só isso? o caldinho, é só o líquido que vai ser formado ali. É rico em colágeno e é rico em minerais. Bom, então tá. Se é rico em colágeno, a gente Ó, toma, tá né, vendo? gente? Pois Com é. certeza a gente E é toma. baratinho, o colágeno é super barato. Ó, vou anotar essa dica aí de caldo de ossos. Vou pesquisar sobre isso. Brenda, eu tenho uma pergunta aqui que é minha, que eu sempre penso nas questões emocionais e nos transtornos. Então, sobre o jejum, eu penso o seguinte: pode ativar gatilho, levar para algum transtorno alimentar? Olha, pode e não pode, porque isso vai envolver muito mais uma questão de autocontrole mesmo e do estado emocional da pessoa. Então não é que vai causar, mas às vezes aquilo ali, dependendo do estado emocional que ela esteja, pode sim gerar um descontrole. Mas aí isso não foi o jejum que causou. Foi algo que ela já tinha e foi um gatilho para isso acontecer. Tá? Então é por isso que é importante durante o jejum ter esse acompanhamento para saber se para você é interessante, começar aos poucos. Assim, o que eu tenho visto nos meus pacientes e assim, como eu pratico também o jejum intermitente, então nada melhor do que você sentir na pele, né? Você fazer para você saber entender o que acontece durante o jejum. Mas assim, a sensação de autocontrole muito grande e a ansiedade em si, ela diminui bastante. Então, aquela compulsão de estar comendo ali, gente, assim, é fantástico. Você ficar sem comer e você se sentir plena, você tá segura, você sabe que aquilo não tá sendo ruim pra você, muito pelo contrário, você melhora o foco, você melhora tudo, energia. Eu já treinei também em jejum, então, de várias tranquilo. horas. O meu jejum maior foi de 42 horas. Mas eu não. Mas assim, eu nem indico fazer jejum tão longo, porque eu acho que não seja necessário, até porque a gente sabe que um jejum tão longo assim, ele pode catabolizar um pouco, perder a massa muscular. Mas eu fiz mais por um propósito meu mesmo. E não foi para outros fins, foi só realmente questão de autoconhecimento e eu saber até onde eu iria. Mas, assim, durante esse período eu treinei e, assim, treinei bem. Então, é uma coisa que a gente faz e que no momento que a gente está fazendo a gente se sente bem. E o jejum, quando acontece, é para você se sentir bem. Se você não se sente bem fazendo, então realmente não é para você. A gente pode utilizar várias outras estratégias para diminuir o percentual de gordura, né? Quando é para tratamento de câncer, de Alzheimer, de todas as outras patologias que têm sido estudadas com o jejum intermitente, aí realmente é uma escolha que tem que ser feita, né? Ou não. Se você quiser melhorar, você pode fazer que isso vai melhorar o teu estado. Mas para diminuir o percentual de gordura não é só essa estratégia, a gente tem várias outras. Pois é, pra mim essa estratégia não funciona muito bem, exceto no trabalho. Quando eu tô trabalhando, como hoje aqui, eu não sinto fome. Se eu como, não é legal pra mim, me dá uma preguiça, um cansaço. Quando eu fico sem comer, eu fico ótima. É muito incrível isso. É por isso que é até interessante quando a pessoa vai fazer jejum intermitente, seja um dia que a pessoa esteja ocupada. Né? Porque aí ela vai se distrair, ela vai se ocupar com outras coisas, ela acaba esquecendo até que ela tá em jejum e aí vê. E isso, tá vendo? Pra você até faz quando você tá assim ocupada e pra você é tranquilo. Quando melhora o meu assim, foco. Você não fica pensando nisso. Exatamente. É bem isso. Exatamente. Bom, eu coloquei aqui mais uma pergunta que eu quero saber se jejum intermitente tem efeito diferente em homens e mulheres. Então, a nível hormonal, eu não sei te esclarecer. Talvez o Dr. Gustavo pudesse responder isso melhor. Mas como a liberação de vários hormônios durante GH, então pode aumentar a testosterona também. Então, acredito que para o homem pode ser até um pouco melhor vendo nesse ponto de vista hormonal, né? Mas de queima de percentual de gordura, acredito que deve ser a mesma coisa. Aí, nessa visão hormonal, acho que o que vai acontecer é exatamente isso, porque aumenta mais. Se o homem tem mais testosterona, tem uma produção maior de GH, vai aumentar mais isso, então ele pode se beneficiar um pouco mais.
nesse ponto. Sim. Uma coisa que todo mundo pergunta: o que quebra o jejum e o que não quebra o jejum? Então, assim, eu sei que pode ter muita coisa para falar, uma lista extensa, não sei, mas assim, das coisas mais habituais que você sempre escuta em consultório perguntar, o que você pode dizer assim? Isso, tal, isso, três coisas. Isso não quebra o jejum, três coisas. Isso quebra o jejum, não faça. O que as pessoas mais perguntam? Água, limão, glutamina, se quebra o jejum, né? A glutamina vai quebrar, até o Dr. Gustavo falou um pouquinho disso, sobre isso ontem. Mas, assim, quando há estimulação da insulina, então a gente pode considerar que quebra o jejum. Quando não há, não quebra. Então, isso é bem complexo, as pessoas têm muita dúvida, porque é algo que é um pouco difícil para quem é leigo, que não é profissional, que não estuda sobre o assunto, de entender. Mas se o teu fim é reduzir o percentual de gordura, então às vezes adicionar um óleo de coco, um MCT ou limão ali, né, ou tomar o próprio caldo de ossos, não vai quebrar o jejum, porque assim, apesar de ter uma caloria ali, mas não vai ter a estimulação da insulina. Agora, assim, comer tal alimento, uma fruta, ou tomar um suco da fruta, tudo que vai ter essa estimulação da insulina, aí vai quebrar o jejum, porque tanto vai partir para o lado calórico, como a metabolização ali, o teu corpo, a metabolização vai ser ativada, e aí vai quebrar o teu jejum. Então, o indicado, por exemplo, que não quebra jejum de forma alguma, é café com adoçante ou sem adoçante, com açúcar vai estimular a insulina, óbvio. Chás, então chás também com adoçantes ou sem açúcar. E água, café, falei chá. Ah, tá. E água que eu ainda não tinha citado. Então, esses três basicamente não quebram. Posso colocar um limão, uma cúrcuma, né? Porque às vezes você faz o shot, por exemplo, pela manhã. O shot de imunidade, onde você vai colocar às vezes um própolis, uma cúrcuma. Isso não quebra, tá? Em termos de caloria, pode até aumentar um pouquinho, dependendo do que você colocar, mas não há estimulação da insulina. E o que quebraria seria realmente uma adição realmente de um tipo de açúcar ou um alimento mesmo, um sólido, tudo isso, porque o jejum é o estado não alimentado. Então, tudo que vier fora isso seria algo que quebraria o jejum, porque o jejum, na intenção do emagrecimento, o ideal é que realmente você praticamente zere a quantidade calórica durante o tempo que você estiver fazendo o jejum intermitente. Então, nada de calorias. Se às vezes adicionar um pouco do limão ali na água, ou um café, um óleo de coco, que pode te ajudar. Porque o café ou óleo de coco seria mais para o quê? Você vai treinar em jejum. Aí você vai tomar lá alguma coisa para te ajudar ali mais na energia. Aí não tem problema você adicionar um MCT, um óleo de coco, que apesar de ser uma caloria, não vai estimular a insulina e vai te dar mais energia durante ali o teu treino. Agora, todo o resto ali eu acho que não é tão indicado. Joia. É muito assunto, né? A gente vai estar semana que vem com a Brenda numa live só para falar de estratégias alimentares. Então vai ser outra coisa bem completa, né? Vai ser uma conversa bem longa aí de 1 hora. Hoje ela veio só esclarecer as perguntas da live de ontem. Obrigada, viu, Brenda? Nada. Ela vai falar também dos resultados que ela tem em consultório, de tudo que ela sabe aí que possa acrescentar e ajudar as pessoas. Mas ela falou de uma coisa aqui algumas vezes que eu vou repetir agora, gente. É a importância de você fazer um acompanhamento médico-nutricionista. Eu acho que é o mais importante de tudo, né, Brenda? Não inventar dieta sozinho, não inventar restrição sozinho, procurar um acompanhamento que é o fundamental para você obter um resultado de sucesso, não é isso aí? Até porque fica algo personalizado, algo pra você. Porque às vezes a gente acha, principalmente hoje em dia, com o boom da internet, de todas as informações que a gente tem, a gente vai achar milhares de estratégias, né, de dietas, de tudo, que tal coisa é bom. Então é até confuso. Eu recebo muito paciente que chega aqui,
Ah, mas é porque eu ouvi falar que tal coisa é ruim. Ou eu agora vi um estudo que o óleo de coco não pode ser usado. Então, é muita informação e às vezes a pessoa fica perdida em saber o que que pode, o que que não pode, o que que é bom, o que que não é. E um profissional realmente que possa te orientar, principalmente uma pessoa que esteja atualizada, para poder realmente te mostrar o caminho. Não é para ser dependente a vida toda de alguém, mas para te mostrar um caminho, traçar algo que seja melhor para você. Acho que é fundamental. Se todo mundo pudesse ter essa oportunidade, seria o ideal realmente, porque vai fazer algo e vai evitar exatamente o que o Dr. Gustavo falou em outra live, que é o efeito sanfona. Sim, Né? com certeza. Porque vive procurando coisa, aí começa uma coisa e já não faz. Por que não continua? Porque às vezes aquilo não é pra você. Não teve uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança de comportamento com o alimento. E aí vai viver em função assim de dietas onde tem prazo para começar e para terminar. E na verdade isso não é o ideal. O ideal é que a gente siga um estilo de alimentação. E claro que nos 10% a gente vai ter as nossas exceções, mas na maior parte do tempo que você tenha uma boa alimentação, faça atividade física. Pode entrar. Camila, o Paulo tá aqui A gente vai lá. e o medicamento dele. Tá comigo. Não, eu já peguei, eu já quero saber quantas vezes. Então, gente, 10 pode, tá? Brenda explicou muito bem sobre jejum intermitente, fez as observações dela aqui, que são muito importantes. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente aqui trabalha com plano de consultas, tá? Então você tem a oportunidade de fazer o acompanhamento médico-nutricional, com consultas semanais, consultas quinzenais, consultas mensais, com valor diferenciado quando você fecha um plano de tratamento, e que é muito importante para quê? Para você obter um resultado melhor e alcançar aquele seu objetivo, né? Melhorar sua composição corporal, melhorar a qualidade da sua saúde, enfim, para que você chegue no resultado que você espera de forma saudável e sendo muito bem assessorado pelos profissionais aqui, no caso a Brenda e o Gustavo como médico. Pessoas que já têm, já conheço uma nutricionista, legal, mas o importante aqui, qual é a questão? A Brenda trabalha direto com o Gustavo, né? Então, assim, eles falam a mesma língua na questão profissional, né? No trato ali com... Então é isso, tá? É importante que o tratamento aqui seja acompanhado dessa forma. A gente entende que você às vezes tem lá o seu profissional que você já conhece e tudo mais, mas eles aqui trabalham em conjunto e é a forma que a gente encontrou de ter um melhor resultado para todo mundo, viu? Obrigada aí pela atenção de vocês. A gente espera amanhã ter uma live muito interessante sobre reposição hormonal feminina. Então, né, é um assunto que tem muita pergunta, muito assunto, que todas as mulheres têm curiosidade. Se ele não conseguir responder todas as perguntas, não tem problema. Eu vou anotar tudinho e aí ao longo do resto da semana a gente vai responder, porque eu sei que é assunto pra caramba, viu? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.